gente tem conversado esses dias aí sobre a palavra, uma palavra que cura. Isso é muito importante entender. A gente tem conversado sobre os mais diversos aspectos da palavra que cura. Não é uma palavra que sai da minha boca, mas é uma palavra que sai da boca de Deus e que toca a minha vida e gera uma transformação, gera uma mudança e faz com que o novo de fato aconteça. A gente cantou essa última música que fala do poder da palavra, que vai gerando, que vai consertando falhas, que vai gerando uma mudança, uma transformação. E não é só uma palavra que aconteceu lá há muitos anos atrás, mas essa palavra continua viva, eficiente, eficaz, capaz de mudar a nossa vida quando nós estamos de coração aberto. E nas quartas-feiras nós conversamos bastante sobre isso, a importância de receber a palavra, acreditar na palavra, viver a palavra, para que ela gere de fato uma mudança na nossa vida. E a gente vai terminar essa reflexão falando também de uma palavra poderosa, que trata, que cura, que transforma, que é uma palavra que vem diretamente de Deus para a nossa vida. Deus continua falando, Deus continua ministrando as vidas, Deus continua se revelando ao ser humano. É óbvio que nós precisamos estar atentos ao falar dele, mas ele vai continuar por causa do seu amor, por causa da bondade, por causa da graça. Ele vai continuar falando conosco, para que a gente compreenda de fato princípios, valores e possa experimentar o poder da palavra na nossa vida. E a gente pode compreender, que a palavra profética também é uma palavra que cura. E nas quartas-feiras nós falamos um pouco sobre isso, porque citamos algumas evidências do sobrenatural de Deus agindo na vida da pessoa, ao Jesus, uma pessoa proferir uma palavra de Deus, não uma palavra inventada, uma palavra bonita, criada de alguma forma, mas uma palavra que condiz com a vontade de Deus, que é a vontade de Deus que gera vida, gera transformação. Nós precisamos de palavras que curam, ou nós já estamos resolvidos, abastecidos, completos, tratados? Precisamos de palavras que nos curam? Acreditamos nessas palavras que nos curam? Quais são as palavras que de fato curam? Quais são as palavras que de fato geram transformação? É aquela palavra que eu quero ouvir? É aquela palavra que me cai bem? É uma palavra que eu desejo para a minha vida? Ou é a palavra que Deus vê como necessidade em comunicar ao meu coração? Qual é a palavra que cura? Qual é a palavra que transforma? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 18, mas antes disso eu quero mostrar um pouquinho da necessidade que a gente está vivendo na atualidade em relação à cura. Nós estamos vivendo uma sociedade que está enferma, que está doente. A gente tem pontuado isso diversas vezes no mês de janeiro. Nós estamos numa sociedade que está doente. Essa sociedade, ela tem uma carência doentia. Todo mundo tem lá um pouco de carência, isso é normal, é natural. Mas há pessoas doentiamente carentes. Elas querem até um abraço do poste, até de um cactus, Elas querem abraço de todo mundo. Elas são extremamente carentes, mal resolvidas, e elas precisam de uma palavra de cura. Há pessoas que estão doentiamente aflitas. Aflição, todos passarão por aflições. Mas há aqueles que estão doentiamente aflitos, eles vivem na aflição, não conseguem sair dela, são perturbados pela aflição, e aquilo lá faz parte da vida. Precisam de restauração, de cura? Obviamente sim. Há pessoas que são doentiamente inseguras. Inseguros todos nós somos em algumas situações, mas doentiamente inseguros, extremamente inseguros, não é o natural, não é o normal. Aquelas pessoas que são compulsivas, a gente não pode falar doentiamente compulsivas porque seria redundante, mas enfim, aquelas que são doentes,
e por causa dessa doença são compulsivas, elas perdem o controle, elas perdem o domínio, elas perdem a segurança, elas são levadas por um sentimento, por uma força, e fazem exatamente aquilo que as move. Há pessoas que são doentiamente tristes, tristeza faz parte, mas há pessoas que não saem da tristeza, e não é depressão, mas elas são doentiamente tristes, e elas precisam ser tratadas. Há pessoas que são doentiamente insatisfeitas, sempre insatisfeitas, murmuração, reclamação faz parte da vida delas, elas não conseguem se alegrar com absolutamente nada, se esforçam até, mas são doentiamente insatisfeitas. E tem também aquelas que são doentiamente confusas, vivem uma confusão, não têm clareza de pensamento, não têm clareza de raciocínio, vivem uma confusão tremenda, um abalo das emoções, sentimentos, pensamentos, pressões externas, uma série de coisas confundem essa pessoa, não conseguem viver corretamente. Muitas das vezes, quando nós vemos um quadro como esses, temos a tendência de buscar um profissional da saúde que possa nos prescrever um medicamento, algumas gotas, alguns comprimidos, e lá nós buscamos o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso porto seguro, lá nós buscamos a nossa alegria, nossa satisfação, nosso equilíbrio. Será que nós estamos agindo de modo correto? Será que nós estamos de fato encontrando a solução, a saúde para a nossa vida? Ou nós estamos totalmente perdidos e corremos atrás daquilo que as pessoas nos dizem, nos falam, nos convencem em fazer, nós não temos norte, não temos referência. A palavra de Deus cura, cremos nisso. Uma palavra profética de Deus cura. Isso não significa que eu vou resolver tudo daquela forma. Mas eu preciso entender que algumas coisas me adoeceram. Eu não nasci assim. Mas talvez a cultura familiar, o contexto familiar, ou talvez o meu estilo de vida me adoeceu. E agora eu estou vivendo nessa vida enferma, doente de alma, e não consigo sair disso. Sou perturbado, sou carente, aflito, inseguro, eu não consigo lidar com a vida, ela me atropela. Gente, nós precisamos entender que todos passarão por aflições, dificuldades, perturbações, mas nós não podemos permanecer nelas. Está errado isso. A gente passa, pode demorar um ano, pode. Às vezes um luto, uma dificuldade, pode ter o seu processo, pode. Mas isso depois passa. A gente não vai permanecer nisso. A gente pode ter uma dificuldade financeira e por essa razão não ter muita felicidade, muita alegria, né? Porque a gente está correndo atrás para pagar a conta. Está errado, por que a gente tem essas contas? Mas enfim, é um período que a gente passa, mas não permanece. Deus tem palavras que curam, e muitas vezes é relaxo nosso, em não buscar uma palavra que cura, em não desejar por uma palavra que cura. É mais fácil abrir aquele armário, puxar aquela gaveta, aquele criado mudo, tirar de lá a substância que vai me alegrar, para depois viver minha vida, e saio dessa forma para o dia a dia. Só mais uma vez um parênteses aí, se você tem algo complicado, e você está lutando com isso, e você está medicado, entenda o que o profissional da saúde está te dizendo, mas também não feche o ouvido àquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vi semana passada, testemunho de alguém que foi curado pela palavra. A pessoa tinha dificuldades enumeradas aqui, e uma palavra de Deus, em poucos minutos, trouxe uma completa transformação.
E os médicos ficaram abismados. Como pode? Isso não é um incentivo para você ser incoerente, jogar todo o comprimido fora, que talvez foi prescrito. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma necessidade séria de levar a palavra de Deus como verdade para a nossa vida. E permitir que ela, de fato, traga a nós a saúde, o equilíbrio, a vida completa que tanto precisamos. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 18, nós vamos ler alguns versículos desse texto. Começando no versículo 5, o apóstolo Paulo está na cidade de Corinto. Ele chegou na cidade, não tinha o seu sustento, começou a fazer tendas para conseguir o pão de cada dia. Depois chegou um reforço, e aí o apóstolo Paulo se dedicou completamente à palavra, ao ensino da palavra de Deus. Só que aí ele teve oposição. E aí foi necessário que Deus intervisse naquela situação para mudar a mente e o coração do apóstolo Paulo. Atos capítulo 18, versículo 5 em diante. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos, a responsabilidade não será minha, de agora em diante vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus, e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão, e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando, e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. E Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra do Senhor, a palavra de Deus, àquela gente. E o texto continua, e logo depois vem uma perseguição. É muito interessante esse texto, porque o apóstolo Paulo está anunciando a mensagem de Deus, o evangelho, mensagem de salvação, de cura, de restauração, de vida, e ele recebe uma oposição. Há pessoas que não gostam, não querem ouvir aquilo, e se opõem ou xingam. E o apóstolo Paulo sabia exatamente o que isso significava, que depois de um certo tempo eles iriam acusá-lo, levar ao tribunal, e talvez à prisão. Ele conhecia esse movimento do povo, essa rebelião do povo, essa oposição do povo. Ele conhecia muito bem porque ele já tinha apanhado várias vezes e já considerado morto de tanto apanhar. E aqui ele está tentando anunciar o evangelho, ele percebe oposição. E aí ele faz algo que é um símbolo, é um sinal de protesto. Ele tira o pó da roupa. Jesus orientou aos discípulos que tirassem o pó, que batessem o pó da sandália da cidade, do povoado, que não os recebesse de coração aberto. E aqui o apóstolo Paulo, ele demonstra isso, ele simboliza isso, dizendo: o problema é estar com vocês. Eu tenho uma mensagem de salvação, mas vocês são reticentes, vocês estão se opondo. A culpa, caso vocês se percam, não é minha. E aí em sinal ele foi batendo o pó da roupa, que simbolizava exatamente isso: eu cumpri com a minha missão. E aí ele se voltou a um outro povo também naquela região de Corinto, a um outro povo não judeu, e continuou anunciando a mensagem de Deus a esse outro grupo. Mas curiosamente, algo acontece. Como Deus percebeu, que o apóstolo Paulo estava numa certa luta, ele faz algo extraordinário. No versículo 9, certa noite Paulo teve uma visão.
E nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. Uma palavra da parte de Deus, porque você pode imaginar que o apóstolo Paulo tinha lá as suas lutas interiores. Ele compreendia o chamado, a sua responsabilidade de anunciar a mensagem de Deus. Ele sabia o porquê ele estava lá, mas ele também era ser humano. Ele também tinha sentimentos. Ele também tinha os seus conflitos interiores. E foi nesse momento que ele já tinha batido o pó da sua roupa, simbolizando: se vocês não receberem, eu sigo viagem. Já tinha demonstrado a sua indignação para com o povo que causava essa oposição. Aí Deus carinhosamente diz a ele: Paulo, não tenha medo. Veja só que palavras simples, mas são de Deus, e são palavras que curam. Não tenha medo, continue falando e não se cale. Não se cale, continue, porque eu estou com você. Eu estou com você. E ele continua dizendo: ninguém poderá lhe fazer nenhum mal. Eu vou guardar a sua vida, eu vou proteger você. Pode ter oposição, o pessoal pode ter xingado você, mas eu serei o seu advogado, serei o seu defensor. Eu vou lutar pela sua vida para que você possa continuar o seu trabalho tranquilamente. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas, palavra de promessa para ele, pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. Isso ainda não tinha acontecido. Ainda não tinha acontecido o avivamento completo naquela cidade. Mas Deus já diz: desse povo que você está vendo aqui, muitas dessas pessoas de fato vão se converter. Elas já são minhas. Você pode compreender, você pode olhar para elas como se já fossem minhas. Pessoas que de fato vão amar a Deus, vão buscar Deus na sua reverência, no seu amor, vão ter um relacionamento com Ele. Há muitas pessoas aqui na cidade que já são minhas. A gente tem um conflito interior, a gente tem uma angústia, a gente tem uma insegurança e a gente tem medo. E aí Deus se manifesta, Deus se revela. Deus se volta a ele, se revela na madrugada e diz: Paulo, não tenha medo, não corra, tudo vai ficar bem, eu estarei contigo. E o texto termina dizendo, versículo 11, e Paulo ficou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. Palavras simples que transformam vidas. Palavras específicas, aparentemente não tem nada de grandioso nessas palavras, mas elas vêm do Espírito de Deus ao espírito do homem e geram uma certeza, que é a transformação, que é a cura, que é a restauração de uma vida. Você crê nisso? Eu, ao fazer a meditação da mensagem, lendo esse texto, eu tenho a prática de, quando um texto fala comigo, eu coloco a data. E aqui eu coloquei, nesse versículo, a data de 22 de junho de 2019. E eu não lembro o que eu passei naquela época, o momento, a aflição, a angústia que eu passei. Mas para mim, pelo que eu lembro vagamente, foi uma palavra de promessa. Que ainda nessa cidade há muitas pessoas que serão salvas. Nessa cidade há muitas pessoas que hoje talvez não creem, que talvez se revoltem contra Deus, ou são apáticas a Deus, mas que ainda vão chegar a crer.
E dessa forma você pode olhar à sua volta, no seu local de trabalho, e ter essa mesma convicção de que ainda muitas pessoas serão salvas nessa cidade. E dessa perspectiva você pode viver. Mas enfim, fechando parênteses, o que Deus está falando com o apóstolo Paulo é exatamente isso, tentar trazer Paulo a uma nova dimensão, um novo entendimento, para que ele continue persistindo naquilo que é a missão, que é o chamado da vida dele. Muitas vezes o problema nosso está na expectativa que a gente tem em relação à palavra. Nós podemos estar na expectativa de receber uma palavra que é só para nós, egoísta, e ficar assistindo um culto do começo ao fim, esperando que de alguma maneira uma palavra seja direcionada para a minha vida, para as minhas necessidades pessoais, para curtir o meu egoísmo, para que eu possa sair daqui diferente do que eu entrei. E aí eu passo o culto tentando ouvir uma palavra e aparentemente nada se encaixa. E quando se encaixa, fica aquela dúvida, mas será que foi para mim? Quando a nossa motivação está só em torno de nós mesmos, como foi colocado na introdução, né? Não a disposição em servir, em se colocar à disposição, mas apenas receber, é muito difícil a gente receber uma palavra profética de Deus. Não vou dizer que é impossível, porque Deus é Deus e ponto final. Mas quando nós estamos apenas na presença de Deus, querendo para nós, sendo indiferentes às pessoas à nossa volta, sem compaixão, sem amor, é muito provável que a gente não receba uma palavra poderosa de Deus para a nossa vida. A gente também pode pensar só no momento, para aquilo que estou vivendo agora, ou em materialismo. Eu quero que Deus me dê algo que faça com que eu cresça profissionalmente, que eu tenha o meu sucesso, e eu fico na expectativa de receber algo de Deus só nessa área. Mas eu também posso me colocar na presença de Deus para receber algo espiritual. E aí nós precisamos entender que o espiritual e o físico têm uma íntima relação. Pode ser que o seu espírito precise de um toque especial de Deus. E de alguma forma, por causa do seu espírito doente, a sua alma também está doente. E em consequência, o seu corpo. E aí você tem uma enfermidade e ninguém sabe o que é. Você já foi em 7, 8, 15 médicos e ninguém sabe qual é a sua necessidade, porque ela está no espírito. O foco está errado, a busca está errada, querendo apenas resolver questões de modo egoísta. Agora, o espiritual precisa ser o nosso foco. E a palavra de Deus é muito clara, porque quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão adicionadas, serão completadas na nossa vida. Mas é importante que haja esse entendimento espiritual. Qual é a intenção de Deus para com a minha vida? O que Deus quer gerar? Há pessoas que talvez tenham lá suas dificuldades em relação ao pão de cada dia. Tem lá sua empresa, tem lá o seu trabalho e nada dá certo, nada produz, não tem bons resultados. E acham que precisam talvez fazer esses 15 cursos, aí ligam para o Marinho. Ô Marinho, tem um curso bom aí? Uma boa opção, não estou falando que não, é uma boa opção, né? Mas aí liga para o Marinho, não, eu quero um curso. E talvez você precise dobrar o seu joelho e orar a Deus, clamar a Deus para que Ele toque a sua alma, o seu espírito, porque está doente lá no fundo da sua alma, está tudo errado. O que embaraça a voz de Deus nos nossos ouvidos? O que faz com que, ao invés de ouvir a voz de Deus de forma nítida e clara, nós só ouvimos chiado? Por que nós não conseguimos discernir o que Deus está falando? Estamos de ouvidos fechados?
Estamos esperando a voz de outra direção? Por que nós não ouvimos o que Deus tem a nos dizer? Por que nós não ouvimos? Por que há esse chiado no nosso ouvido? Muitas vezes é a atitude do nosso coração. Quando nós não compreendemos o que Deus de fato tem como propósito, aonde Deus quer chegar com a nossa vida, quando nós dizemos não, não, não a Deus numa série de áreas, e aí quando é para nós a gente quer que Deus faça, dizemos não para Deus quando Ele nos chama para algo específico, quando Ele nos chama para um ministério simples ou complexo, não sei, dizemos não a Ele, mas aí quando é algo que tem a ver com curtir a nossa vida, queremos que Deus fale. O que embaraça, o que traz chiados, o que confunde a gente e faz com que a gente não entenda a voz de Deus? Qual é a nossa motivação em relação a esse ouvir? Por que a gente quer ouvir? O que Deus de fato precisa falar ao nosso coração? Veja só, o apóstolo Paulo, ele já estava lá pensando em deixar a cidade, já tinha lá percebido a oposição, e talvez já tinha até planejado uma outra estratégia, numa outra cidade, talvez até coletando informações, e Deus diz: Paulo, fique aqui, não tenha medo, continue falando daquilo que eu coloquei na sua vida, eu vou cuidar de você. Talvez sejam até exatamente essas palavras que você precise nessa noite. Você está na sua aflição, na sua perturbação interior, e o que você precisa receber para a sua vida é: não tenha medo, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal. Talvez o seu medo de que alguém faça algo, prejudique você, atrapalhe o seu caminho, tenha tirado o seu sono nos últimos tempos. E talvez você precise exatamente dessa palavra: ninguém vai tocar na sua vida. Continue sendo fiel a Deus, faça aquilo que está no coração de Deus, e Deus vai cuidar das demais necessidades. Quero complementar com outro texto que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1. Aqui nós temos um texto que fala de Jesus e seus discípulos. Jesus chamando pessoas para segui-lo. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 em diante. Jesus está já ensinando, já está conversando com as pessoas e formando assim a sua equipe de trabalho. João Batista teve lá os seus discípulos também. João Batista apontou para Jesus dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E alguns dos discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus. E aí o texto diz o seguinte: no dia seguinte Jesus resolveu ir para uma região da Galileia. Antes de ir, ficou procurando Filipe e disse: venha comigo. E Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. E quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero, um homem sem falsidade. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é Rei de Israel.
E Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus apontando para um momento maior, né? Os discípulos já estavam impressionados por aquilo que estava acontecendo. Jesus convidando alguns para segui-lo: venham comigo. Alguns se prontificando, outros tendo lá a sua dúvida. E aí quando então é apresentado a Natanael o Jesus, é apresentado da seguinte forma: nós encontramos o rei, nós encontramos o filho de Davi, nós encontramos o Messias, nós encontramos aquele que foi anunciado pelos profetas, encontramos, é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. E aí Natanael questionou: mas de Nazaré, pode vir algo bom de Nazaré? E aí, ao estar com Jesus, Jesus então diz: está aí um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero, um homem sem falsidade. E aí Natanael fica impressionado: mas como é que ele sabe da minha vida? Como é que, quem falou? Foi Filipe que falou? Foi alguém outro? Foi João que falou? Quem falou da minha vida para esse homem? E aí ele fica admirado. Jesus percebe a admiração, então ele diz: eu já vi você quando você estava sentado debaixo da figueira. E aí ele diz: de fato, esse é o Messias, esse é o rei, esse é o nosso rei, esse é aquele que nós esperamos por tanto tempo, esse de fato é Filho de Deus. E aí Jesus se volta a eles e diz: vocês estão admirados por aquilo que vocês perceberam agora? É isso que impressiona vocês? Então eu preciso avisar que vocês verão coisas muito maiores, pois você verá coisas maiores do que essas. E ele diz no versículo 31, eu afirmo a vocês que isso é verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês verão o céu aberto. E é interessante essa meditação, essa reflexão, porque as pessoas ficam admiradas quando, através de Deus, ou Jesus, fala algo que aconteceu que não poderia estar sabendo. Está aqui um verdadeiro filho de Israel, está aqui uma pessoa sincera, honesta. E Natanael pergunta: mas como é que ele sabe? Como é que Deus sabe da nossa vida? Como é que Jesus sabe da sua vida? Ele precisa de espiões, detetives, de informantes para saber quem você é? Ele precisa que algum anjo venha dizer a ele que você está sofrendo em dificuldades? Eles ficam admirados. E aí Jesus diz: eu já vi você quando você estava sentado debaixo daquela figueira. Eu já vi você lá. Vai revelando um pouco mais da vida de Natanael. Eu vi você, eu sei quem você é, conheço você, você é de fato uma pessoa íntegra, honesta, verdadeira. Interessante que Jesus vai conversando e conquistando essa pessoa. E aí ele diz: você está admirado por isso? Você verá coisas maiores. A gente não vai se ater a ter visto ou não ter visto. A gente não vai se ater a coisas físicas que aconteceram, deixaram de acontecer. Você verá coisas maiores. E aí ele diz: vocês, depois você volta aos demais que estavam perto e diz: vocês verão o céu aberto. Existe uma comunicação da parte de Deus para com o ser humano. Deus, que conhece a sua história, sabe aonde você sentou, deixou de sentar,
que sabe a sua trajetória, sabe a sua intenção. Esse Deus sabe falar contigo. E Ele tem a habilidade de falar exatamente o que você precisa. E Ele não precisa de ajudantes, universitários, auxiliares. Ele é o suficiente. E Ele sabe o que você precisa. E Ele quer ministrar a sua vida. Deus ainda fala, com palavras simples, mas que têm poder de restauração, de cura. Veja só, você pode dizer assim: Natanael não precisava de cura física, não. Ele estava bem, tranquilo, ele estava realizado, ele inclusive ficou admirado pelo que ele viu naquele momento. Ele aparentemente não precisava de cura, mas lá para a alma dele, ele precisava ter a certeza que Deus é um Deus que fala, que Deus é um Deus que se importa, que Deus é um Deus que conhece todo o caminho, toda a trajetória do ser humano. E Deus tinha também uma palavra para ele, dizendo: você pode estar até satisfeito com aquilo que está vivendo agora, mas você verá coisas maiores. Você até pode estar acomodado com a mediocridade que está vivendo, mas Deus tem algo maior para você. Você até pode ficar muito impressionado e achar muito interessante que eu sei aonde você estava e para onde você vai, né? Tendo essa visão profética da vida sua, você pode até ficar admirado, mas eu estou profetizando sobre a sua vida que você verá coisas maiores do que essas, e elas fazem parte do plano de Deus. É importante que você foque naquilo que de fato é a essência, e você verá o céu aberto. São palavras simples, mas que têm poder. Deus vai falar com você de modo muito simples. Talvez Deus tenha falado com você de um modo tão simples, que você achou que nem Deus era, que não era o falar de Deus. Mais ou menos como Naamã, que foi orientado a se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Falou assim: não, isso aqui, para mim não, aqui não, nesse barro aqui não tomo banho não. E aí o pessoal insistiu: mas o que custa? Talvez você tenha achado que o falar de Deus é tão simplório, que nem parece ser digno de confiança, nem parece ser digno de ser levado a sério. E a palavra veio à sua vida e foi, porque você ela achou simples demais. Deus também sabe falar muito simples. A palavra simples de Deus tem poder para curar. E quando eu falo cura, eu não falo só especificamente algo físico. Eu falo de algo emocional, espiritual, de transformar a nossa vida. Deus ainda fala com os discípulos, que significa aqueles que são seguidores. Quem não é seguidor, ouve pouco de Deus. Mas o seguidor, um discípulo que busca a sua vontade, pode não ter muito entendimento ainda, mas tem essa pura busca pela vontade de Deus, a vontade de querer conhecer Deus melhor, que tem essa boa intenção de buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus fala com aquele que é discípulo. Virou-se para Natanael e falou assim: está aqui uma pessoa sincera. E começou a dar crédito a esse homem, começou a falar e declarar coisas poderosas sobre a vida dele. Natanael conhecia muito sobre Deus? Não. Mas era uma pessoa que buscava. Está aqui o rei de Israel. Como discípulo, Deus fala com o discípulo que busca de fato a sua vontade. E Deus fala a pessoas comuns que creem no poder dele. Quando não cremos, questionamos toda e qualquer fala. Pode vir um profeta da Europa, da Ásia, da África, dos Estados Unidos, falar diretamente com você, fazendo uma viagem de horas para falar só com você. Mas se você não crê,
que Deus é poderoso, ele talvez tenha perdido a sua viagem. Deus fala às pessoas comuns que creem num Deus poderoso. Deus fala com aquelas pessoas que creem que Deus é muito mais do que uma imaginação, muito mais do que uma força, muito mais do que apenas um mover simples regional. Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é poderoso. É o mesmo Deus que conhece a sua história e sabe aonde você sentou e aonde você deitou no dia de hoje. Ele sabe da sua história e pode chamar você pelo nome e dizer: eu vi você naquele momento. E pode falar também: eu sei o que você sentiu naquele momento. E pode falar também: eu sei da sua angústia, assim como falou com Paulo, porque Deus te conhece. Você crê nesse Deus poderoso que tem uma palavra para você? Quando nós falamos uma palavra que cura, quando nós falamos uma palavra profética, ela tem esse objetivo. Você pode ler a introdução do seu informativo, tem um resumo lá sobre palavra profética. Tem essa intenção de nos levar, sim, às vezes ao arrependimento, uma mudança de atitude, nos dar uma inspiração, um fortalecimento, um encorajamento, uma exortação para nos conduzir nessa vida, inclusive edificar o nosso coração. Deus quer falar conosco, Deus precisa falar conosco. A diferença daquele que é guiado pelo Espírito e aquele que não é que aquele que é guiado pelo Espírito de fato ouve Deus. E aquele que não ouve pessoas, noticiários, falações, fofocas e tantas outras coisas mais. A diferença está nisso. E nós estamos começando esse ano, a gente está meio que largando, nesse ano. Eu sei que muitos já estão cansados, já trabalharam demais em janeiro, mas nós estamos começando esse ano e nós precisamos compreender que nós temos uma conexão com o céu, assim como Jesus falou com Natanael, dizendo: vocês verão o céu aberto. Você tem uma conexão com o céu, é uma busca, mas você tem essa conexão. E aí a outra questão que é importante que a gente compreenda: nós podemos ser uma conexão do céu para alguém, e por essa razão nós damos ênfase a viver comunhão, estar junto em família, ter comunhão em família, todo mundo sentado em volta da mesma mesa, conversando, dialogando, vivendo comunhão na mesa, o casal em comunhão, não só comunhão, não posso falar, não posso falar nos lençóis, mas em comunhão, de boa comunicação, de viver amor de fato, viver um bom relacionamento, a comunhão com o pessoal da célula, no seu discipulado, você cuidando de alguém, você sendo essa conexão do céu para aquela vida, pelo Espírito Santo que habita em você, você sendo usado para a edificação de vidas, você sendo usado no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar, para ser uma bênção. Deus fala, e a palavra de Deus é simples, mas é poderosa, e vai gerar transformação, em primeiro lugar, na nossa vida, na nossa forma de pensar, e depois através da nossa vida, alcançando outros. E como, sem combinar, a gente já ouviu na introdução, uma atitude de servo, de falar assim: eis-me aqui, Senhor, eu estou à disposição, de modo simples, de forma simples, mas eu estou à disposição para servir, para ajudar, para abençoar, para acolher, para fortalecer, para incentivar, para ajudar uns aos outros nessa caminhada, nessa luta do dia a dia. E lembrando que nós temos esse privilégio do acesso aos céus, para viver,
Não podemos querer ajudar alguém na nossa força. Não podemos querer ajudar e ser o salvador da pátria com a nossa força, porque as nossas forças são limitadas. Deus tem uma palavra profética para você, simples, muito simples, algumas citadas na Bíblia, e talvez outras bem direcionadas, que concordam de fato com a Bíblia também, bem direcionadas para você, para que haja uma edificação, uma mudança, uma transformação na sua vida, para que haja cura de uma alma, de um espírito doente, uma pessoa que vive neuroses, loucuras, vive de um modo totalmente fora de um padrão saudável, vive vida louca, e acha que está tudo bem, que é dessa forma. É claro que não. Deus tem uma palavra para você, Ele quer tratar a sua vida, não só hoje, mas amanhã e depois. Deixe Deus falar com você, tenha essa humildade. Sendo palavras simples, eu não tenho essa humildade para ouvir. Deus sabe aonde você anda, aonde você senta, quais são as suas dificuldades, por onde você passou. Ele te conhece, como Natanael. Ele vai falar contigo. Pode usar pessoas, como pode falar diretamente com você, como falou com Paulo, através de sonho. Mas Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer tratar a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, Espírito Santo, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado porque a gente pode se sentir confortável na Tua presença, a gente pode sentir de fato que o Senhor está aqui, o Senhor se importa conosco, que o Senhor tem algo novo. Obrigado Deus por isso. E agora eu peço, querido Pai, que o Teu Santo Espírito venha tocar nossas vidas, venha falar conosco. Ó Deus, há tantas pessoas aqui que precisam de um falar do Senhor, precisam de uma palavra do Senhor, não uma palavra egoísta, não uma palavra talvez de apenas autoafirmação, mas uma palavra muito, muito particular, de algo que só o Senhor sabe, de algo que só o Senhor conhece. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor libere Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas com poder, para que esse particular seja ministrado agora, com uma palavra poderosa de Deus, com uma palavra específica de Deus, que seja uma palavra profética, que vá de fato trazer algo novo, talvez uma saúde espiritual nova, que vá trazer uma esperança, que vá gerar uma coragem em nós talvez. Santo Espírito de Deus, o Senhor conhece os corações que aqui estão, por isso eu peço que o Senhor venha tocar, que o Senhor fale carinhosamente com cada um que tanto precisa, que talvez aparenta estar muito bem, mas lá no fundo da alma está tão aflito, tão triste, tão sem saber o que fazer. Oro pedindo que haja derramada a Tua presença sobre essas vidas agora, em nome de Jesus. E assim como aquela mulher do fluxo de sangue, simplesmente no anonimato tocou as vestes de Jesus, essas pessoas nesse anonimato também recebam a sua cura, também recebam a palavra do Senhor, recebam uma palavra para a vida delas. Continue falando, Espírito Santo de Deus, de forma simples,
de acordo com a nossa compreensão. Pedimos que, no poder do nome de Jesus, toda e qualquer perturbação que tem atormentado alguns corações que aqui estão, seja tirada agora em nome, pelo poder do sangue de Jesus. Seja anulada toda e qualquer força perturbadora do maligno, em nome de Jesus. Que esse lugar seja guardado pelo teu poder, Jesus Cristo. E a liberdade seja do Espírito Santo, para inclusive tocar esses corações que foram perturbados até agora. Que haja manifestação do teu poder sobre esse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus falou algo no seu coração? Você não precisa citar, não precisa levantar a mão. Se você quiser desejar, se você desejar compartilhar isso com alguém mais tarde, na sua célula ou com alguém, faça isso. Certamente isso edificará a sua vida. Eu imagino o Espírito Santo no seu poder, na liberdade que Ele tem na sua vida, tenha falado algo bem específico, uma palavra que foi só para você, porque Ele te conhece. Guarde essa palavra, consolide essa palavra, não permita que nada roube você. Você vai sair daqui, de repente o corre, leve você a esquecer daquilo que Deus falou. Não permita que o inimigo roube a palavra que Deus te deu, aquilo que Deus te falou. Deixe o Espírito Santo continuar ministrando ao seu coração, e depois, talvez na madrugada, você possa separar um tempo para orar, dizendo: muito obrigado, Deus, porque você falou comigo, ouvi tua voz, eu senti o que eu deveria fazer. Que bom, te agradeço, te louvo, te adoro. E aí você tem o seu tempo de oração, baseado naquilo que Deus falou, para que isso não se perca. Deus semeia no nosso meio, mas Ele quer que essa semente germine, cresça e frutifique também sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus olhe para você com amor, com bondade, e te dê a paz. Que cada vez mais você possa experimentar a graça de Deus para a sua vida. Amém? Podemos nos colocar em pé, cantar a última música. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar,
impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Eis o meu mundo em tuas mãos, declare. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Eis o meu mundo. Mais uma vez. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Eu creio. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém, que nós possamos acreditar nesse poder, nessa palavra de Deus para nós também. Que você possa ter uma semana abençoada. Dê um forte abraço em quem está ao seu lado. Possamos continuar vivendo essa comunhão também durante a semana. Desejo a todos uma ótima semana.